Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcoff com Propósito. Eu sou Ana Paula Borges, nutricionista e host desse podcast. E esse é um espaço para conversarmos sobre histórias que transformam, histórias reais que inspiram e o propósito que de fato guia as nossas vidas. Então é um prazer receber você aqui nesse café com muito conteúdo, com muito significado, e aqui a sua história também importa. Hoje eu tenho a honra de receber um convidado aqui que tem muito a ensinar sobre propósito, sobre disciplina, sobre transformação e, claro, sobre não aceitar viver uma vida medíocre. A história dele é sobre como transformar uma paixão em missão, uma missão em negócios. Mas antes de nós começarmos aqui, apresentar oficialmente o nosso convidado, quero agradecer meus parceiros. Então, a CP Marketing Digital, que é responsável por toda essa produção que vocês estão vendo aí do outro lado, todo esse espaço aqui de podcast. Então, para você que deseja aí se destacar no mercado digital, é uma empresa que faz um marketing 360. Então, tráfego pago, social media, tem um estúdio de podcast para você que quer ter um local de fala também. Então, o arroba deles está na descrição, caso você tiver interesse em se posicionar melhor no digital. E a GoCoffee também em Los Angeles, que é uma empresa que está junto comigo aí, minha cafeteria parceira, tá sempre na minha rotina e não seria diferente aqui no podcast, então quero agradecer também. E vamos, sem mais delongas, a nossa apresentação do nosso convidado aqui de hoje, que é Bruno Martins. Ele que é personal trainer, estrategista digital, mentor de centenas de profissionais de educação física e criador do app Personal Fit. Seja muito bem-vindo, Bruno. Ana, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer poder trocar essa ideia com vocês aqui. E de antemão, eu queria também te parabenizar, né? Eu sei o quanto empreender é difícil hoje, você tão jovem, comprando a ideia de fazer o seu podcast, trazer pessoas aqui, também na parte da nutrição, então, com certeza, também me deixa muito feliz. Eu sou apaixonado por esse lance de empreender e quando eu vejo pessoas também nesse mesmo segmento, eu fico muito motivado e espero que seja um prazer poder compartilhar um pouquinho dessa jornada aqui com todos os seus ouvintes aqui do podcast. Muito obrigada, Bruno. É um prazer receber você aqui. Tenho certeza que você tem muito a agregar nesse projeto, nesse episódio também. Ensinar muitas pessoas. Então, vamos iniciar aí dessa jornada sua, né? Legal. De empreender, né? Então, quem que era o Bruno antes desse digital, né? Que hoje você está imerso nesse meio, né? Como que começou a sua trajetória, assim, como personal e depois esse início de empreender? Como que foi essa trajetória? Tá. Começou, na verdade, a parte da educação física em si, né? Eu joguei bola até 2008, mais ou menos, até 17 anos. Uhum. E aí, como todo jovem brasileiro, homem, eu tava na Bélgica já. A gente tava fazendo uma série de jogos, a gente tinha um time e tudo mais. E eu arrebentei o ligamento cruzado. E aí eu volto pro Brasil para terminar estudar e tal. Terceiro ano, bola já não era mais a primeira opção. E aí eu começo a estudar. E aí surge a oportunidade de um primo meu chegou para mim e falou: cara, eu tô fazendo uma faculdade de educação física. Eu acho que faz muito sentido para você também. Você sempre gostou de esporte e tal. E na minha cabeça, quando eu ligava a educação física, eu ligava a professor de escola. Uhum. Então, assim, eu tive sempre uma família simples, né? E a minha referência assim, era meu professor de escola. Eu falava, pô, ele rola a bola com a galera, todo mundo gosta dele, ele ganha bem, tinha um carro, tinha uma moto. E falei, pô, então dá para ser professor de educação física e se eu tiver uma vida parecida com a dele, eu já estaria satisfeito. E eu vou e começo a faculdade de educação física, começo no primeiro período, e aí eu começo a perceber que era muito além daquilo, sabe? Uhum. Era muito além do que ser professor de escola. E logo na sequência, aquela necessidade de ter um estágio, de poder ter uma grana para poder pagar a faculdade, eu vou e entro no fitness. Eu vou e entro numa academia próximo da minha casa, começo a trabalhar. E aí eu vou construindo, assim, essa jornada, sabe? Como estudante, né? Eu vejo vocês também lá no comecinho já, tipo, na graduação, sabe a importância do estágio. Então, eu começo a educação física primeiro nessa jornada. E aí eu vou buscando meu espaço, cada vez mais dentro da carreira, estudando, fazendo curso. E aí a virada de chave é quando eu vou trabalhar numa grande rede de academias aqui em Goiânia. E isso me dá uma outra visão. Então, eu saio de uma academia pequenininha, vou para uma academia de grande porte, eu começo a me conectar com pessoas que estão falando sobre dinheiro, sobre negócios, sobre prosperidade, e isso me dá um start, assim, sabe? Tipo, eu começo a entender que, pô, tem muita coisa além de ser só professor, mais, né? De ser só personal,
e o quanto eu poderia aprender com aquelas pessoas. Então, a jornada da educação física, ela começa a princípio mais ou menos nesse sentido, né? E aí depois eu vou, formo, e aí tem as outras partes que a gente pode ir contando ao longo da jornada. Mas, a princípio, entrar na educação física mais ou menos nesse sentido. Então, veio de algo que você gostava lá de fazer e aí surgiu esse interesse pela educação física, né? E assim, eu falo muito que aquela coisa, né? A educação física me escolheu e tal. Por um lado, sim, mas depois eu percebi que, pô, eu não trocaria, sabe? Hoje eu vejo os meus amigos que jogaram, que viraram jogador e tudo mais. Claro que nem todo mundo vai virar um Neymar da vida, né? Um Cristiano Ronaldo. Mas eu olhando hoje, assim, tudo que eu construí ao longo da jornada empreendendo dentro da educação física, talvez eu não trocaria para ter uma carreira de jogador, tipo, médio, assim, sabe? Eu acho que dentro do que eu faço hoje, a possibilidade que eu tenho de poder ter liberdade, de poder escalar e também ser muito realizado com isso já é bem significativo e eu tô feliz, assim, eu não sou um ex-atleta frustrado, sabe? Entendi. Eu prefiro acreditar que eu me sinto muito mais realizado no que eu faço hoje, talvez, do que jogando futebol, que eu imaginaria que poderia ser especial. Não faria diferente, né? Exatamente. Muito bom, Bruno. E qual que foi a sua maior, assim, seu maior desafio no início dessa transição, né? Porque, assim, você disse que a sua carreira começou dessa forma. Então, o digital, como que ele veio, assim, na sua vida? Legal. Como que foi essa transição, assim? Boa. Essa história é muito bacana. Assim. Eu falo muito, né? Então você vai me ajustando aí, porque eu falo muito. O digital começa da seguinte maneira. Em 2017, eu já estava atuando como um personal, porque a minha jornada é mais ou menos assim. Eu sempre fui muito de aprender com as pessoas, sabe? Então, eu nunca tive, ensinável, né? Eu nunca tive, assim, um exemplo. Pô, não, eu tenho orgulho... Não, eu sou ao contrário. Tipo, Ana, você tá fazendo um podcast. Como é que eu faço isso? Sabe? Então, eu sou muito, tipo, de querer aprender com as pessoas. Legal. E eu comecei isso desde da época da graduação, assim. Então, eu, quando era estagiário, eu já tinha um bom trabalho, eu já prestava um bom trabalho. Eu já fui, tipo, meio que supervisor da academia que eu atuava sendo estudante. Então, assim, eu fui aprendendo muito nessa jornada. Então, quando eu formo, eu rapidamente tenho uma quantidade de alunos muito grande. Então, um exemplo, pra você ter noção, eu era estagiário, tipo, formei, peguei o CREF numa sexta-feira, na segunda eu tinha 7 alunos de personal. Caraca. Então, tipo, eu saio de um salário de estagiário para daqui a pouco eu ter 7 alunos de personal e ganhar, tipo, X mil reais. Então, a jornada começa nesse sentido. E aí eu comecei a ter muitos alunos, comecei a dar muitas aulas. E eu comecei a perceber o seguinte, falei, cara, eu ganho bem, mas eu chego na academia às 6 e eu vou embora, tipo, 10, 11 horas da noite. E aí exaustivo, né? Na época, exatamente, muito, né? O personal hoje ainda passa muito por isso. E na época eu morava na casa dos meus pais e, tipo, era quase 20, 30 minutos da academia que eu trabalhava. Então, tipo, imagina, eu saía de casa às 5h30 da manhã, acordava às 5 horas, 4 e pouquinho, saía às 5h30 para dar aula às 6 horas. Aí eu dava aula. Quando eu voltava para casa já era tipo 10, 10h30. Então eu chegava em casa, meus pais estavam dormindo, eu saía de casa e meus pais estavam dormindo. E isso era uma rotina de uma semana. E eu comecei a perceber, falei, cara, se eu continuar nessa rotina, eu vou continuar ganhando bem, mas isso tem um prazo de validade. E aí começou a chegar o digital, assim, em 2016, 2017 começou a ficar mais forte. E aí veio uma jornada que, tipo, era tipo consultoria online. Pô, como é que você monta um treino à distância e a pessoa consegue fazer o treino ali? Então, a minha jornada no digital começa nesse sentido. Aí lembra que eu falei que no início que eu gosto muito de aprender com as pessoas? Eu tinha uma aluna que ela chegou para treinar comigo uma vez e aí teve 2 pontos muito importantes, assim. Tinha um cara nos Estados Unidos que ele prescrevia esses treinos online, né? Que chamava consultoria online. E ele era muito famoso, assim. Esse negócio das musas fitness, influenciadoras fitness, começou muito com ele, lá nos Estados Unidos, 2015, 2016. E aí ela falou, pô, eu já fiz o treino com fulano. Eu falei, sério? Ela falou, sério. Eu falei, pô, deixa eu ver. Aí ela pegou e me mandou como era o treino que ele passava, como ele entregava. E eu falei, tá, e cadê a anamnese, né? Tipo, é um questionário, um questionário de informações. Ela falou, tá, eu tenho também. Aí ela me mandou a anamnese. Aí eu falei, pô, legal, entendi como ele fazia. E aqui no Brasil tinha um cara começando também a fazer a mesma coisa. E eu falei, pô, legal, então. Existe um formato de trabalho online, onde eu não preciso mais estar 100% na academia, e isso é escalável, porque eu já cheguei a ter 23 alunos e trabalhar muito. Então eu falei, tem uma sacada aí, deixa eu entender como é que funciona um pouquinho mais. Aí eu vou e faço o seguinte, pego a anamnese dele e pego o formato de treino que ele entregava, como era o suporte. Eu vou e compro o programa de treino desse outro cara que fazia a mesma coisa.
Aí eu vou, pego entender, né? pego as duas jornadas e falo, tá, tem algumas coisas que fazem sentido, que são próximas, outras não. Aí entendi que tinha uma particularidade aqui, tinha uma aqui. Falei, tá, como é que eu consigo unir isso? O meu. Exatamente. Legal. Aí eu fui, peguei o que era legal aqui, que eu acreditava, o que era legal aqui, que eu acreditava, e juntei tudo. E falei, tá, então agora, como eu não tenho mais horário, quem chegar para querer treinar comigo, eu vou fazer o seguinte, eu vou oferecer esse acompanhamento online. E aí eu fui aprendendo um marketing digital, né? Aquela estratégia que você já sabe. Eu peguei e falei assim, cara, não tenho mais horário. Como é que eu vou poder ganhar mais se eu tiver essa estratégia do digital, da consultoria online? E vou fazer o seguinte, quem me procurar, eu vou falar que eu não tenho horário, mas eu posso te acompanhar através do meu acompanhamento online e você passa a ser a primeira opção da minha lista de espera. Legal. Então a pessoa entrava, teoricamente, na minha consultoria online, esperando, naquela garantia que, pô, quando surgisse um horário, ela teria ali a possibilidade. Então eu trabalhava numa academia de alto padrão, eu já ganhava teoricamente significativamente bem. E aí eu falo, legal. Só que aí tem um problema quando eu começo a fazer isso. Eu começo a ter alunos e aí eu cobrava, tipo, um valor que na minha cabeça era, tipo, barato. Era R$89 na época, sabe? Hoje tem gente que vende treino online a R$49,90, a R$150. E aí eu começo a R$89,90. E começa a dar certo. Começa a ter um aluno, 2 alunos, 3 alunos. E em contrapartida eu vou aprendendo no digital. Aí eu fui comprar mentoria, entender gatilho mental, como é que vende, como é que você faz a pessoa tomar uma decisão e tal. E aí eu começo a fazer aquele marketing mais agressivo. Um exemplo, pô, você não precisa mais investir fortuna treinando com personal. A partir de agora você consegue emagrecer por apenas R$89,90. E aí, tipo, a galera tava tendo resultado. Porque, tipo, querendo ou não, a pessoa que é sedentária, você sabe mais do que nunca, ela começa a treinar. Se ela ajusta um pouquinho a alimentação, se ela tem uma sequência de treino, se ela dorme um pouco melhor, ela tem um resultado significativo muito rápido nos primeiros 30 dias. E aí tem uma diferença que muito personal não entende, muito nutricionista não entende. Eu fazia a promessa de emagrecer de 3 a 5 quilos, ou eu fazia a promessa de perder de 3 a 5 quilos em até 30 dias. Ou seja, eu falei sobre perder peso e não perder gordura. Então, o personal, ele tem muito isso, o nutricionista tem muito isso. Ah, mas é uma promessa falsa. Não, eu falei peso. E a maioria das pessoas, Ana, elas querem primeiro ver um peso menor na balança, sabe? Então, quando eu entendi essa jornada e eu começo a falar sobre peso, eu consigo entregar esse resultado se ela seguisse o meu protocolo. Então, a galera começou a entrar, começou a ter resultado, porque ela, tipo, estava sedentária. Começou a treinar, começou a ajustar a alimentação, ela começou, teoricamente, a ter um resultado melhor. E isso começou a dar muito certo. Então, eu tive um problema gigantesco, porque, assim, a galera falou, pô, você está prostituindo a área. Você está cobrando R$89,90 para montar um treino. Sendo que, naquele tempo, já treinar com um personal naquela época, na academia que eu trabalhava, 3 vezes na semana já eram uns R$720. Então, pô, imagina você, teoricamente, poder cobrar R$720, mas você tinha que trabalhar 3 vezes na semana, 12 aulas no mês, para um treino de R$89, né? Na cabeça deles era quantos treinos eu vou precisar montar para ter essa mesma receita. Só que na cabeça eu já tinha entendido que, pô, tem muito mais pessoas com condição de pagar 89 do que 700 e poucos reais. E aí começa a minha jornada. E um dia o coordenador me chama lá e fala, cara, a gente vai ter que ver alguma coisa nesse sentido, porque pô, a galera tá reclamando pra caramba que você tá oferecendo isso e tal. Então eu tive um problema de meio que quebrar um pouco dessa barreira, sabe? De já ser um pouco mais visionário nesse sentido. Então, o digital, ele entra no primeiro momento na minha carreira nesse sentido. Eu entendi que tinha essa possibilidade, vi que alguém já estava fazendo, então, uma frase que eu gosto muito que é, ninguém vai inventar a roda, sabe? Você sempre vai ter a possibilidade de já pegar um negócio que tá dando certo, você modela e coloca os seus diferenciais e isso pode ser uma maneira de você acelerar. Claro que tem gente que vai ter uma ideia muito disruptiva e vai talvez, né, igual esses caras que são tipo uma máquina aí e consegue trazer um negócio do absoluto zero. Mas eu acho que muita coisa do que a gente tem ali, ela pode ser adaptada numa jornada que já teve existe, sucesso, exatamente. Né? Outra frase legal é, o sucesso deixa rastro, né? Alguém já está fazendo talvez o que você gostaria de fazer ou chegar. Então, a primeira jornada no digital, ela chega através da consultoria online nessa estratégia que eu tinha percebido. É por isso que existem mentores, né? Isso Mostrar eu gosto, o caminho. Exato. Né? Eu gosto muito disso e falo sempre para todo mundo, assim, se alguém perguntasse, cara, qual que é o seu diferencial? O meu diferencial é entender que existe alguém que já chegou onde eu quero chegar. E essa pessoa, ela consegue me ensinar. Então, eu pago.
eu pago sempre, assim, eu sempre fecho mentoria, eu sempre invisto muito em conhecimento. E foi talvez um diferencial muito grande que eu tive, né? Hoje, as coisas que eu sei fazer, eu aprendi sempre com alguém que já estava onde eu quero chegar. Então, pô, eu cheguei um tempo que eu falei, pô, eu quero empreender agora em outra área, quero construir casa. Tá, eu consigo construir casa? Tá, tem alguém que ensina. Então, eu percebi que isso poderia ser um negócio. Um aluno meu fazia isso e dava certo. Falei, tá, então eu quero aprender. Eu fui lá, paguei a mentoria de um cara, ele pegou e ensinou como é que fazia isso, e eu fui lá e construí uma casa para vender, né? Hoje eu construí 4, na verdade. Massa. Mas é a maneira que eu vejo, assim, pô, alguém já fez o que você quer fazer e ele consegue te ensinar, ele vai cobrar por isso. Então, eu pago para ser muito mais rápido de aprender. Então, é um Acelera diferencial. o processo, né? Muito. É um diferencial que eu falo para todo mundo. E hoje, eu sendo mentor, eu falo que é, tipo, muito barato. Sabe, é muito barato você pagar alguém para te ensinar algo mais rápido. Claro que nem todo mundo vai ter condição, talvez nem todo mundo tenha essa mentalidade, talvez nem todo mundo ainda está preparado financeiramente para você investir numa mentoria, dependendo do valor que ela for. Mas é a maneira mais rápida que você tem de acelerar, sabe? Eu vejo isso profissionalmente assim, eu não vejo outra maneira. Porque sozinho você pode aprender? Pode. Leva muito tempo. Demora muito sabe? mais. Né? Se você pega uma pessoa que ele fala, ó, eu vou te levar do ponto A pro ponto B por R$2.000. Legal. Quando você para analisar isso, pô, isso pode ser parcelado, enfim, esses benefícios de pagamento. E quando você para analisar, quando eu chegar no ponto B, o meu faturamento é muito superior a R$2.000. Então, na minha cabeça, tipo assim, é muito barato. Vai fazer muito rápido. É muito barato. Exatamente. Pô, se eu executar ali o que o cara tá ensinando, é muito rápido de ter esse resultado. Então, a minha cabeça funciona muito assim, sabe? Eu sou muito de querer aprender com os outros e foi talvez um diferencial muito grande da minha jornada até aqui. Perfeito. E como que surgiu essa vontade, mentorar, né? Ah, tá. Como que surgiu isso? Essa ideia também é uma ideia legal. E aí acontece muito, né? Que assim, eu começo a ter resultado na consultoria, começa a dar certo. E aí talvez foi uma virada de chave que eu tive, que foi o seguinte. Eu fui para jogar futebol em 2008 na Europa, na Bélgica. E eu fiquei com esse negócio na cabeça. Falei, pô, um dia eu vou voltar e quero morar aqui. Um dia eu vou voltar e quero morar aqui. Um dia eu quero morar na Europa. Um dia eu quero vivenciar isso de outra forma. E fiquei com isso na cabeça. Quando veio o digital e aquele cara era brasileiro e morava nos Estados Unidos e tinha consultoria online, e tinha um monte de influenciadoras treinando com ele, me deu esse start. Aí eu falei, pô, se eu começo a escalar essa consultoria online e ela começa a me dar X mil reais, quando eu converti para o euro, eu falei, pô, eu consigo morar em qualquer lugar do mundo que tenha internet se eu tiver X de receita. E eu tinha um amigo que morava em Portugal, e a gente trocava ideia, ele era personal também. Ele falava, pô, eu falei, cara, quanto é pra morar? Ele falou, eu gosto tanto com isso, tanto com isso, tanto com isso. Então eu fiquei com isso na cabeça. Pô, quando eu bati X mil, eu consigo ter essa estratégia. E aí, eu, como tive uma ascensão um pouco mais apta na carreira como personal, e com esse lance da consultoria online, como era algo muito novo, os meus amigos personais falavam assim, cara, como é que você faz isso? Aí eu falava, eu faço assim. Aí ele ia falava e, pô, eu fiz isso, deu certo. Ah, como é que você vende o seu trabalho de personal? Aí eu falava, eu fiz assim, assim, assim. Ele falava, pô, eu fiz e deu certo. Eu falei, tá. Então, o que eu tô fazendo, ele é replicável. Então, foi o primeiro start que eu tive assim, pô, o que eu tô fazendo, ele é replicável. E o segundo funciona, ponto... né? Funciona, pô, meu método tá dando certo pra mim, pode estar dando certo pra outra pessoa também. Legal. E aí, um diferencial muito grande que eu tinha, tipo assim, como eu trabalhei antes da faculdade em outras coisas, pô, fui vendedor de um monte de coisa. Vendi roupa na Feira da Lua, vendi, tipo, seguro da sorte, que era um negócio de sorteio e tal. Então, eu tive muito essa didática de venda. Então, o personal tinha um desafio muito grande. Até hoje, muitos têm esse desafio, que é falar, tipo, quanto custa pra treinar com você. Então, ele falava, pô, não, tipo, vou te mandar no WhatsApp, né? Não era o WhatsApp. Vou te mandar uma mensagem explicando e tal. Não conseguia falar o valor Não conseguia mesmo. falar o valor, assim, tipo, olhando pra pessoa e falar, cara, pra treinar comigo é tanto. E eu consegui desenvolver isso, assim, sabe? Então, eu dava uma aula experimental e logo no final da aula experimental, eu conseguiria apresentar o meu valor já, tipo, de cara, e quanto custava e tava tudo bem. E onde eu aprendi isso? No marketing digital, sabe? Como é que você consegue, tipo, agregar tanto valor para a pessoa durante um processo, durante uma reunião, durante um podcast, que quando você chegar para ela e falar, pô, para eu te acompanhar a partir daqui é tanto, ela vai olhar e falar assim, só Beleza. isso. Tá barato. É barato. Então, eu fui aprendendo isso. Muito Então, bom. quando eu chegava para negociar com um aluno, eu já tinha esse traquejo da venda mais tranquilo. Então, eu dava uma aula bacana e eu conseguia fazer isso automaticamente. E quando você faz isso com uma pessoa naquele momento, no auge ali, ela, teoricamente, tende a tomar a decisão muito mais a favor, sabe? Tem algo que é muito
mais prático, ela vivenciou aquilo, ela até eufórica com aquela situação, ela teve um treino legal, eu falei pra ela uma coisa que vai ajudar ela, a tendência é ela querer continuar aquilo, ou falar assim, pô, esse cara talvez é o cara que vai me levar do ponto A pro ponto B. Então eu falei, é isso mais ou menos. E comecei a fazer e começou a dar muito certo. Então eu entendi que essa didática na hora de vender era um diferencial. E foi dando muito certo. E eu começava a falar pra eles, faz assim, deu certo. E aí eu comprei um curso de um cara. Lembra, eu tava conversando no marketing digital, tava começando aquela coisa de curso online, a galera vendendo. E aí um cara pegou e anunciou um dia um treinamento que era pra ajudar a se posicionar no Instagram, no Facebook, naquele tempo, né? Aí, de novo, eu pensei, pô, se no presencial eu tenho 23 alunos, estou começando uma consultoria online, se eu consigo ter um marketing melhor na rede social, eu vou conseguir alcançar mais pessoas. Vou pagar o treinamento desse cara. Nossa. Quando eu pago o treinamento desse cara, foi muito engraçado e ele me deu um insight, assim, muito, muito legal. Ele vendeu como você se posicionar na rede social, então era o que eu queria, só que ele entregou o que eu precisava. Que era como gerir a minha carreira, tipo, literalmente em todos os sentidos, para que quando eu tivesse esse posicionamento digital mais assertivo e quando tivesse mais pessoas me procurando, eu estaria pronto para converter esse aluno, para me posicionar completamente estratégico. Então ele fez, eu vou vender o que a galera acha que ela precisa, e né? ela vai O que descobrir ela o que quer ela precisa. e eu vou entregar o que ela precisa. Perfeito. Então foi uma sacada muito grande. Só que muita coisa do que ele entregou eu já fazia. Então, pô, tem um público-alvo. Então, já dava aula para a maioria no público feminino. Tipo, se posicionar no presencial assim, assim, assim. Investimento, essas coisas que parecem óbvio, mas que ainda precisa ser falado diariamente para você não se esquecer. Aconteceu isso. Então, foi mais ou menos nesse sentido. E aí eu falei, cara, se esse cara tá ensinando muita coisa do que eu já faço, eu consigo ensinar também, já que os meus amigos estão procurando. Então, vou gravar um curso online. Legal. Aí, de novo, eu massa. vou lá entender como é que faz. Aí, tem aquele negócio, tipo, eu sempre gosto de ter uma referência assim, quem é o melhor nessa área? Entende? Então, pô, quem era o melhor na área de construir uma casa? Pesquisei, era o fulano, fui lá e comprei a dele. Então, quem era o melhor em ensinar isso? Tinha um cara que chamava Érico Rocha, até hoje ele tá aí, é o pai do marketing e tal. Ele ensinava como criar um curso online e fazer 100 mil reais em 7 dias. Então, já era uma coisa muito distante. Falei, tá, primeiro eu quero fazer um curso online, depois eu pensei em fazer 100 mil reais em 7 dias, que era o formato de lançamento. Aí eu vou com um amigo meu, essa história é muito engraçada. A gente compra esse treinamento, que era em São Paulo, um sábado inteiro. Era esse treinamento dele. A gente compra esse treinamento, eu e um amigo meu. A gente sai daqui de Goiânia às 5 horas da manhã, num voo que tem para São Paulo. A gente chega lá, tipo, 7 e pouquinho. O treinamento começava às 9. A gente vai pro treinamento. E aí, tipo assim, naquele tempo, a gente, tipo, ganhava bem, mas a gente era mais escasso, assim, sabe? Tipo, pô, não vou pagar um hotel pra voltar no outro dia cedo. Então, o voo já era no outro dia cedinho. Já vai. A gente foi, saiu de Goiânia, tipo assim, quase com a roupa do corpo. Assistiu o treinamento. Jantou num restaurante lá em São Paulo que a gente queria. Voltou pro aeroporto, dormiu no aeroporto e voltou pra Goiânia no outro dia cedo, sabe? Então, foi um insight muito legal. Fui lá, entendi um pouquinho como é que fazia. Voltei e gravei o treinamento. Falei, pô, eu fez, né? Executar. Ensino isso. E eu vou e gravo o treinamento e faço mais ou menos um formato de lançamento que ele ensinou. E aí deu muito certo. E aí eu começo, coloquei um nome, né? Chamava Personal Premium. E aí eu vou e começo. E no início, eu ensinava ele muito sobre posicionamento de carreira. Então, personal presencial, que era realmente o que era muito forte. E eu ensinava ele, tipo, como começar a entrar no digital. Eu não queria falar de método de treinamento, eu não queria falar dessa parte técnica. Eu queria falar sobre as dificuldades que eu encontrava. Encontrei na carreira no início, não tinha ninguém para me ensinar. E como eu conseguiria ensinar eles, né? Então, essa parte de ser mentor começa nesse sentido. E aí, depois, começa a dar muito certo e vai embora. Vai embora. Hoje a gente já tem mais de 3.500 personagens já passaram pelos treinamentos e tal. Então, ele começou mais ou menos nessa bem jornada. Consolidado, assim. né? Então. Graças a Deus, a gente tá com um projeto bem legal, umas transformações na carreira de personal trainer bem significativa. E isso talvez é aquilo que eu falei, assim, hoje talvez seja o meu maior prazer, assim. Eu gosto muito de dar aula, eu dou algumas aulas ainda, mas ensinar pra mim é mais legal, sabe? Tipo, é ver a transformação daquele profissional que, pô, ganhava R$2.000, R$3.000. Daqui a pouco ele tá ganhando 10, tá ganhando 12, tá ganhando 15. Você receber um feedback do cara falar, pô, eu tô ganhando tão bem agora que eu consigo fazer a compra da minha casa, pra minha família. Eu consigo trocar de carro. Pô, eu viajei pra praia a primeira vez. O cara manda a foto de uma moto que ele comprou. Então, assim, é umas realizações, assim, que a gente tem preço nessa mesmo, parte de ser mentor que realmente, tipo, o valor ele é ridículo de tão barato
perto da transformação que a gente faz para eles e também que a gente recebe. Então, a jornada de entrar na parte de ser mentor e treinamento foi mais ou menos nesse sentido. É muito bom ver o quanto que eu costumo falar sempre, né, aqui. Que o propósito, ele não é uma coisa só, né? Tipo assim, meu propósito é ser personal, é ser mentor. É um conjunto de coisas, né? E dá pra ver, né? O quanto que, quando a gente fala de propósito, como que a gente se sente, né? Exato, que fica feliz com aquela transformação ali. Eu acho que é muito sobre isso, né? Nesse sentido também do propósito, muita gente talvez meio que trava, sabe? Porque às vezes, pra mim foi um pouco mais tranquilo, né? Igual você falou o propósito, assim, eu encaro como um lance que é mais ou menos assim, cara, você continuaria fazendo isso sem ganhar dinheiro? Eu continuaria. Então, eu acho que o propósito talvez ele tá ligado nesse sentido. Né? Além do dinheiro. Você conseguir, tipo, ter essa clareza, assim, pô, mesmo talvez eu não ganhando, claro, não vou ser hipócrita que, tipo, isso me traz uma receita, é a minha renda. Claro. Não tem como você também não ficar sem uma receita. Mas, pô, se eu conseguisse talvez não ter uma receita disso, eu continuaria fazendo? Pô, eu continuaria fazendo. Eu continuaria ensinando a galera. O dinheiro, ele é uma consequência, né? Exatamente, Então, assim, acho que encontrar o propósito, ele vai estar ligado mais ou menos nesse sentido, assim. Mas acaba que é meio que um discurso perigoso, sabe? Sim. Porque muito mentor hoje, né? Muito player do mercado fala, pô, você tem que ter um propósito, você tem que encontrar o seu propósito. E a pessoa, às vezes, fica, tipo, nessa busca incessante por encontrar algo que... Vive, né? E ela não vive. Às vezes, ela já tem isso com ela e ela fica espelhando em coisas de fora, sendo que internamente ela conseguiu olhar e falar, pô, isso talvez seja a minha missão. Pô, tem pessoas, tem mulheres que têm a missão de ser mãe. Sabe, ela tem a missão de ser mãe, ela quer ser uma pessoa que vai edificar o lar dela, que vai cuidar do marido, que vai fazer ali os valores que tem em ser mãe, em cuidar da casa, em fazer a gestão da família. E tem mulheres que talvez vão querer empreender, vão querer ser CEO e tá tudo bem, né? Agora o que não pode é, tipo, colocar isso como uma verdade única. Pô, você precisa ter um propósito para ser realizado. Eu acho que não. Eu acho que quem consegue talvez encontrar isso de uma maneira mais clara, como talvez foi o meu caso, faz mais sentido, né? Mas tem gente que talvez vai levar um pouquinho mais de tempo para chegar nessa jornada e encontrar isso. Gera uma comparação também, né? De Exato. querer fazer o que o outro faz ali. Acho que aí que tá o erro, né? Bruno, a gente falou aqui sobre um aplicativo que você tem, né? Legal. Como que nasceu esse aplicativo aí? Como é que foi essa ideia? Conta pra gente. Isso é legal. As minhas histórias, elas são sempre conectadas, assim. Eu falo que, tipo... Tem toda uma jornada, assim, que elas foram acontecendo meio que de maneira natural, mas também, por um lado, de maneira intencional. Quando eu comecei o lance da consultoria online, né? Então, a gente mandava o treino por planilha. Lembra que eu falei que a minha aluna tinha uma planilha do cara e tal? E ele mandava a planilha, tinha a fotinha dos exercícios. Então, tinha a fotinha dos exercícios ali, a pessoa olhava o exercício, a fotinha, e ela executava. E eu comecei nesse mesmo formato. Então, fui lá, montei uma planilha no Excel, tipo, na minha cabeça era uma planilha organizadinha e tudo mais. E aí começou a acontecer o seguinte, eu comecei a ter mais alunos, eu tava dando aula e meu telefone não parava. Dúvida. Meu telefone tava dando aula, meu telefone vibrava, eu falava, pô, mas como é que eu vou, tipo, deixar de atender o aluno que tá me pagando responder. 700, 800 reais por mês ali pra responder o WhatsApp, aquela coisa do telefone e tal. E aí a dúvida era, tipo assim, eu colocava lá um exemplo, o leg press. E aí eu ia, pegava e colocava um método. Aí a pessoa falava, pô, como é o método X? Aí eu falava, nossa, tem que explicar pra ela como é que é o método X. Então eu fui criando mecanismos de como driblar nessa situação. E aí o treino era tipo assim, pô, como é o exercício, sei lá, levantamento terra. Às vezes era uma academia mais simples, às vezes a pessoa não tinha aquela máquina, então eu fui meio que aprendendo isso, mas percebi que era um desafio eu ter esse lance do suporte. Eu não podia mais dar tantas aulas, porque eu precisava cuidar dessa galera. Então, foi um desafio também, porque muito personal hoje, ele quer ter 20 alunos de personal, ele quer ganhar 10 mil reais por mês dando aula de personal presencial, e ele quer ter 100 alunos de consultoria online. Essa conta não fecha. Não tem como você cuidar dessa galera toda e continuar dando esse tanto de aula. E eu fui fazendo o quê? Fui percebendo que eu estava escalando no digital. Quando um aluno saía ou eu conseguia tirar um novo aluno, eu não colocava um novo aluno. Eu gastava esse tempo livre agora para escalar mais o digital. E aí, quando surgiu o aplicativo, na academia que eu trabalhava, tinha um sistema, né? Hoje até acontece isso ainda, que era o aluno chega na academia para treinar, ele vai lá no computador, imprime uma fichinha, lembra? Sai uma fichinha de papel. Essa empresa que prestava esse serviço, ela vai e lança um aplicativo. Então, ela começa agora a lançar um aplicativo, aonde nesse aplicativo tinha as fotinhas do exercício. Não era vídeo ainda, mas tinha umas fotinhas mais dinâmicas. E às vezes tinha um GIF. Então o GIF, ele mostra o movimento curto, mínimo, mas ele mostra. E eu falei, cara, é isso.
Então, se eu tô enviando na planilha e tem um desafio que um personal passa hoje ainda, por que eu falo Muita sempre, gente né? passa por isso. Não querendo vender o meu aplicativo, né? Mas assim, eu prescrevi um treino pra pessoa, 2 treinos pra pessoa, 3 treinos pra pessoa. Ela tem a planilha lá com ela, certo? Por que ela vai renovar o quarto? Ela fala, não, eu vou deixar pra renovar mais pra frente e vou usar esse treino mais algumas vezes. Então, tinha muita dificuldade de uma retenção muito longa, porque ela recebia o primeiro, o segundo... Igual o nutricionista. A pessoa recebe a primeira, a segunda, a terceira dieta, automaticamente depois ela fala, pô, não, vou seguir mais um tempinho aqui, depois eu vou lá e volto novamente. E com o aplicativo eu percebi, eu consigo ter um GIF, na verdade, naquele momento, e eu consigo bloquear o aluno quando ele não pagar, ou quando ele cancelar. Então, eu teoricamente condicionava ele a permanecer utilizando isso. Então, eu tive esse insight, assim. Aí eu falei, tá, vou atrás dessa empresa. Porque se a academia tem um aplicativo, eu vou atrás dela porque eu quero só o aplicativo. E aí eu vou lá e bato na porta e falo, pô, eu quero contratar o aplicativo. Eles falam, não, a gente não contrata só o aplicativo. A gente vende o sistema inteiro. Aí eu falei, pô, mas eu não sou uma academia. Ela falou, tá, mas eu não consigo liberar só o aplicativo pra você. Aí eu falei, tá, então eu quero o sistema inteiro. Aí ela olha pra mim e fala, como assim? Porque tipo, não era barato. Eu falo, tá, mas na minha cabeça, de novo, eu já tinha entendido que aquilo era muito barato perto do benefício que eu teria. E eu falo, quero pagar. Ela, sério? Eu falei, sério, pode colocar aí então, eu quero pagar. E eu quero colocar o nome BodyFit. Tinha pensado no nome, quero colocar o nome BodyFit. E eu vou e compro esse sistema de academia. Então, agora eu passo a ter um sistema que era como se fosse uma academia, porque eu precisava só da parte de treino do aplicativo. E começo a prescrever, e aí eu começo a fazer um marketing mais agressivo ainda. Agora eu começo a falar que não é qualquer consultoria online que você vai ter resultado se você não sabe como executar o exercício. Lá no meu aplicativo eu tinha o GIF de como executar. Então eu fui aprendendo o marketing e fui implementando tudo na mesma sequência. E aí apareço com o aplicativo. Então agora imagina, eu já fazia um marketing estratégico, depois agora eu começo a aparecer com o aplicativo e eu começo a escalar cada vez mais. Pô, um aplicativo de treino, só eu tinha naquele momento e tal. E aí um amigo meu chega e fala assim, cara, como é que você encontrou esse aplicativo aí? Eu falei, fui lá na empresa, fechei o aplicativo e fiz. Ah, tá, me passa o contato. Falei, beleza, passei o contato. E eu sou muito assim. Eu não tenho esse lance, tipo assim, não, eu não vou passar estratégia porque a pessoa... Não. Cara, ela vai conseguir de qualquer jeito, sabe? Então, eu quero muito que as pessoas que estão próximas a mim prosperem também, sabe? Então, era um amigo muito próximo. Falei, cara, pega aqui, vai lá, fala com o pessoal e ele vai te mostrar. Aí ele vai lá, assiste a apresentação, aí ele sai de lá e manda uma mensagem falando mais ou menos assim, cara, você tá louco? Como é que você tá pagando, tipo, na época era R$750. Como é que você tá pagando R$750 por mês pra ter um aplicativo? Tá maluco? Não, esquece, não quero isso não. Falei, beleza. Só que na minha cabeça, R$700 era muito barato, sabe? Perto dos benefícios que eu teria ali. E aí ele fala, pô, 700 eu não tenho coragem não. Aí eu falei, cara, R$700 é o que eu pago. 750, se eu não me engano. Se a academia tem 10 professores e dentro desse sistema ela coloca cada professor cadastrado para prescrever o treino, e se eu colocasse o meu amigo como professor dentro da minha base? Entende? Essa foi a minha sacada. E eu falo, tá, eu te alugo. Aí ele, como? Aí eu falei, pô, se eu tiver 8 personagens a R$ 49,90, eu vou fazer tipo R$400. Já dá praticamente metade do que eu pago. Tá top. Falei R$ 49,90. Aí ele falou, R$ 49,90 eu pago. Mas como é que vai ser? Aí eu falo, não, tá, vou cadastrar você aqui, você vai poder cadastrar os seus alunos no aplicativo e prescrever o treino. Aí ele, top. Aí eu vou e começo. E aí o desafio foi, não era pra isso o sistema. Entende? Eu não tinha muitas travas no sistema. Então o meu medo era falar assim, pô, como é que eu vou deixar esse cara entrar no meu sistema? E se ele apagar alguma coisa? E se ele apagar um treino meu? Se ele apagar um cliente? Sei lá, se alguém que não gosta de mim assina lá e apaga tudo. Então, eu tinha um monte de dúvidas de como eu faria isso. Mas eu vendi. E eu tenho outro insight que é muito assim, ó. Eu sou muito de velocidade de execução. Então, eu pego pra fazer, começo a fazer e vou arrumando no meio do caminho. Entendeu? Então eu falei, pô... Sem perfeição. Exato. Tipo assim, pô, eu quero aprender e vou fazendo e vou melhorando no meio do caminho. Vou aprendendo e vou ajustando. Eu falei, tá, então me paga aí. Ele pagou, eu coloquei ele lá.
Como era um amigo mais próximo, ele começou a montar. Eu comecei a entender como é que era essa jornada. Aí eu comecei a fazer o quê? Cara, não posso deixar eles entrar no sistema ainda com todas as funcionalidades liberadas. Aí eu fui lá e falei assim, tá, você vai mandar esse forms pro seu aluno. Então o aluno colocava o nome, o e-mail, o telefone e as informações que eu precisava e quem era o personal dele. Esse forms ele mandava pro aluno. Então todos os dias, das 23 à meia-noite, eu sentava na frente do computador e cadastrava cada aluno que estava no Forms. Você cadastrava? Eu cadastrava manual, porque o sistema não era para isso, ele é um sistema de academia. E eu fui lá e transformei esse sistema para o lance do personal. E começou a dar certo, mas eu comecei a escalar. Então, já teve vez de eu ficar até 2 horas da manhã. Nossa. Cadastrando aluno por aluno no sistema, porque eu tinha medo do personal entrar lá e, sei lá, por algum motivo ele apagar alguma coisa e tal. E aí eu fui entendendo como era o sistema e fui percebendo que tinha algumas travas. E eu comecei depois a travar isso e começou a dar certo. Então a galera começou a falar, pô, o Bruno vende por R$ 49,90, pô, usa lá. E comecei a ensinar a galera. Então já tinha o treinamento. Coloquei a estratégia do aplicativo dentro do treinamento. Então eu falava que para ele também usar o aplicativo era importante que ele tivesse o treinamento, porque só o aplicativo não era o que ia fazer ele ter alunos. Então tinha toda uma estratégia por trás que eu usava. Então eu comecei a vender uma venda casada. Pô, aí você compra o treinamento, você ganha um período de free no aplicativo e depois se você quiser ele é R$ 49,90. Caramba. E começou a dar certo o aplicativo nesse sentido. E mais pessoas buscando. Mais pessoas buscando, mais personal, começou a indicar tudo mais. Aí imagina agora, eu tinha um monte de coisa para fazer. Eu tinha aula de personal para dar. Eu tinha consultoria online de treino para aluno. Eu tinha que cuidar do personal. E eu tinha mentoria. Então eu comecei tipo assim, a ter 1 milhão de coisa para fazer. Empreendendo, daquele jeito que eu te falei. Tipo assim, fazendo tudo. E aí isso foi mais ou menos 2017, eu acho, 18. E começa a dar muito certo. E o treinamento começa a dar muito certo. E o aplicativo começa assim. Aí o dono da empresa me chama. Fala, cara, a gente precisa conversar. Aí eu vou lá falar com ele. Aí ele fala assim, olha só. Primeiro, parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Era um mercado de personal trainer que a gente não olhava ainda, mas que está no nosso radar. Você não podia fazer isso dentro do sistema. Então já vou te avisar que você não podia fazer isso dentro do sistema. Mas eu não vou te impedir. Eu gostei da maneira com que você fez, eu gostei da maneira com que você está fazendo. E vamos fazer o seguinte. Você continua usando a minha base do jeito que você está fazendo. Ela não é para essa função, então tem situações que você não vai conseguir solicitar uma modificação, uma alteração. Se para você estiver tudo bem, ok. Mas saiba que lá na frente, ou a gente vai virar sócio, ou você não pode depois avançar, dependendo de como for crescer nesse volume. Aí eu falei, tudo bem. Para mim já trazia uma receita, tava legal, vou escalando. Mas na minha cabeça eu falava, cara, é impossível isso dar errado. Não tem como isso dar errado. Eu tinha certeza na sua cabeça. Lá na frente eu vou ter um negócio com esse cara, então não tem como dar errado. E aí a gente vai e começa a escalar o aplicativo nesse formato, começa a dar muito certo. E aí tem a jornada depois que, nesse meio do caminho, eu vou pra Europa, com aquela história que eu te falei de, pô, quando eu ganhar X mil eu consigo fazer isso. E meu amigo fala, pô, você consegue morar aqui com o que você tá fazendo aí, ninguém faz isso aqui em Portugal, vem pra cá. E eu falei, pô, legal. E aí quando eu vou pra lá, começa a dar mais certo ainda. Porque aí eu começo literalmente, tipo assim, viver daquilo ainda mais que eu tô ensinando. Pô, eu tô morando na Europa, eu tenho consultoria online, tenho aluno no Brasil, tenho aplicativo, continuo rodando e eu posso marcar cada mundo tem internet. Então começou a acelerar muito mais. E aí a história do aplicativo é essa. Eu pego um aplicativo que não era para isso, transformo numa adaptação que era primeiro para minha consultoria online. Eu vejo um negócio estratégico e aí gradativamente eu vou deixando a consultoria online para focar no trabalho do personal. Porque entra aquele lance que você falou. Hoje eu ainda tenho, às vezes, esses insights, assim. Se eu pegar todo o conhecimento que eu tenho dentro do marketing, dentro do fitness e tudo mais, eu talvez faço mais dinheiro num curto espaço de tempo, sendo personal e atuando para o público final. Exemplo, para mulheres que querem emagrecer. Tanto que a gente já fez muita grana mesmo com grupos de desafio feminino e tal. Então eu tenho muito conhecimento nisso. A curto prazo, isso me traz uma receita muito maior. Só que o aplicativo hoje, por ser uma startup, por ser uma empresa de tecnologia, ela tem muito mais valor em termos de valuation. Então, quando eu coloco na balança, eu posso ser imediatista e ganhar muito mais dinheiro agora com o conhecimento que eu tenho para o fitness, vendendo para milhares de pessoas que buscam emagrecer, que querem cada vez mais. Mas, por outro lado, quando eu penso em negócio, quando eu penso em valuation,
lá na frente o aplicativo ele é mais interessante. Então, hoje meu foco ele tá literalmente mais em escalar o app, enfim. E eu gosto dessa jornada também agora de tecnologia, de startup. Legal. E é o que eu tenho gastado mais energia nesse sentido, além das mentorias, né? Então, a jornada do aplicativo, ela começa nesse sentido. Que massa. Já tem mais ou menos quanto tempo que você tem esse aplicativo? O aplicativo vai ter 4 anos agora. Caraca. 4 anos praticamente. Muito bom. Aí, o que acontece? Eu vou pra Europa, dá muito certo lá. Aí ele fala, a gente precisa conversar de novo. Aí eu volto pro Brasil pra gente conversar. Aí ele fala assim, ó, agora a gente pode ser sócio ou a gente vai ser seu concorrente. A gente tá desenvolvendo um aplicativo agora, assim. Aí eu falo, tá, legal. Eu prefiro ter uma parte de um negócio que talvez seja milionário do que eu ter 100% de um negócio que pode ruir daqui a pouco. Aí a gente vai criar uma sociedade agora com um novo formato. Então eu entro com o conhecimento técnico que eu tinha, eu entro com estratégias que eu já sabia fazer e ele entra com a parte de tecnologia, né? E aí a gente vai desenvolve, sai daquele formato tipo de um aplicativo que era para academia, a gente vai desenvolve agora um aplicativo 100% voltado para personal trainer, com outra label, com outra estratégia, né, em termos de tecnologia e tudo mais, e a gente começa a escalar o app nesse sentido. Deu muito Então, certo. começou mais ou menos essa jornada, mas tudo tem um caminho assim dentro do fitness. Então, foi essa jornada que aconteceu. Muito bom. E como que foi, assim, de desafio ao longo dessa jornada, Bruno? Teve algum que você falou, tipo, meu Deus... Eu acho que tem muito... Assim, ainda acontece muito, sabe? Eu acho que talvez seja tomadas de decisões. Eu acho que as tomadas de decisões, elas são mais importantes, assim. Porque, pô, imagina. Eu tinha um negócio que dava certo, que era a consultoria online, que me deu a oportunidade de morar na Europa um período que era o que eu mais imaginava. Você deixar isso pra apostar numa coisa é muito difícil, assim, sabe? Porque a gente pensa muito, tipo, na grana no início, sabe? Pô, Largar aquilo que já tá dando certo, que já né? tá dando certo, que você olha assim a curto prazo, pô, tem uma escala talvez significativa para tomar uma decisão de tipo assim, pô, eu vou ter que começar a semear um negócio que pode dar certo ou não. Daqui a pouco, pô, tá vindo inteligência artificial, tá vindo inteligência artificial e daqui a pouco pode ser que mude. Pode ser que mude o formato, pode ser que, igual exemplo, sei lá, vamos supor que o CREF um dia não deixasse mais prescrever treinos online. Pô, então é um risco que você corre, Com sabe? certeza. Então eu acho que a tomada de decisão talvez seja o maior desafio. De falar assim, pô, será que eu tô indo no caminho certo? Será que essa é a melhor escolha mesmo? Então eu acredito que a tomada de decisão, assim, o não para 10 coisas, para o sim por uma coisa só, eu acho que é o mais difícil. É o que eu mais senti dificuldade, assim. Coragem, né? É necessário. Porque você abre muita mão, você abre mão, né? Você fala, pô, agora eu tenho uma equipe maior para cuidar, eu tenho um negócio maior para cuidar, eu tenho um time de desenvolvedores, eu tenho uma receita muito maior, eu tenho imposto muito maior. Porque esse personal, Sim. muitas dessas coisas você não passa. Você vai ter uma equipe completamente enxuta ali e você consegue fazer uma grana significativa. Um negócio como esse, startup, tecnologia, é um negócio que tipo, tem mais demanda, mais detalhes. Pô, um erro que o seu desenvolvedor fazia ali, ele pode acabar com o teu negócio. Então, a demanda, nesse sentido, é muito mais específica. Então, tomar a decisão, acho que é o principal. Mas tem que ser feito, né? Tem que ser feito. Adulto, ele precisa resolver isso de alguma forma, mas eu acho que é o mais difícil nesse sentido. Entender que vai ter que falar não para muitas coisas Exatamente. para ter outras, né? Esse é o desafio. Bruno, você fala muito aqui sobre a questão da liberdade, né? E de ter um negócio escalável. A gente conversou muito sobre isso aqui. O que significa, assim, a liberdade para você? A liberdade, para mim, ela tá ligada em alguns pontos, assim, né? A gente pode colocar ela de várias maneiras, né? A gente pode colocar uma liberdade, tipo, financeira. O que seria liberdade financeira? Pô, eu não precisar mais fazer isso, às vezes, tipo, só pela grana, sabe? Tipo assim, um exemplo, como é que eu posso dizer isso? Ah, tá, eu preciso gravar esse podcast aqui porque eu preciso desse dinheiro. Entende? Quando você passa em liberdade financeira, você fala, pô, beleza, o que eu ganho aqui já me dá a possibilidade de ter isso, sem eu precisar me matar de trabalhar. Então, essa talvez seja a primeira liberdade. Né? O outro ponto é a liberdade geográfica. Pô, então, talvez com a receita que você ganha aqui de um produto escalável, onde você consegue vender para mais pessoas, teoricamente você vai ter uma receita muito maior. Isso tendo uma receita muito maior, ele te dá uma liberdade geográfica quando isso é digital. Então, teoricamente, você poderia morar igual eu fiz a referência. Posso morar em qualquer lugar do mundo que tenha internet. Porque o meu negócio, ele meio que roda nesse sentido, Sem sabe? você estar necessariamente
naquele local. Então eu vejo essas liberdades muito mais presentes, assim. Acho que a liberdade financeira e a liberdade geográfica. E vai muito de pessoas, tá, Ana? Porque tem pessoas que querem morar próximo da família, tem pessoas que, né, dá valor de maneira muito significativa a tudo isso. Então é muito sobre, naquele momento, o que você busca. Então eu vejo nesse sentido. E quando é um produto escalável, é a possibilidade que você tem de vender para milhares de pessoas. Então o meu aplicativo... Alcançar mais gente. Hoje no Brasil tem, sei lá, 500 mil personal trainers. Então, eu posso chegar a uma quantidade X de personal trainers, isso vai me trazer uma receita X. Pessoas que querem emagrecer cada vez cresce mais, pessoas estão cada vez mais acima do peso. Então, esses dois produtos, eles são extremamente escaláveis e, teoricamente, eles estão ligados a essas duas coisas. A liberdade financeira, porque se eu vender para milhões de pessoas, eu posso fazer milhões, né? Financeiro. E também eu posso ter a possibilidade de morar em qualquer lugar. Então, eu aposto a liberdade nesses dois sentidos, nesses dois cenários com essa clareza, assim, sabe? Perfeito. É o que eu acredito. Bruno, e qual que foi? Vamos falar sobre erros e acertos. O maior acerto que você teve nessa caminhada e o maior erro que te trouxe um aprendizado, assim, se fosse pra você falar, um erro e um acerto da sua jornada. Cara, talvez o maior acerto é eu ter entendido que pessoas precisam de pessoas, né? É uma frase tão batida, mas ela é real. Ninguém constrói nada grande sozinho. Uhum. Talvez foi a maior decisão que eu tive foi assim, pô, tem pessoas qualificadas que podem me ajudar nessa jornada a acelerar todo esse processo. Então, esse seria o maior acerto. Eu acho que o maior erro talvez seja 2 momentos, assim. Ter demorado a tomar algumas decisões e talvez confiar muito nas pessoas. Eu sou muito, tipo, meio que transparente, assim, sabe? Então, eu sofro um pouquinho com isso porque eu avalio a situação da pessoa e falo, pô, naquele lugar eu não faria isso. Ou naquele lugar eu faria isso. Ou por tudo que a gente construiu junto aqui, eu não teria tomado uma decisão como essa, né? Então, eu acho que talvez você confiar demais nas pessoas, assim, acho que seria talvez o maior erro. Mas faz parte, assim, do negócio, assim, de todos. Empreender faz parte disso. Vai ter na sua jornada, né? Algum aprendizado, Lely, total. Tipo, eu tive duas situações muito grandes, assim, tipo, nesse sentido. Uma vez, antes de começar a empreender nesse sentido, eu tive uma academia. Olha só. E aí eu tive uma academia e foi uma experiência legal, assim. Mas naquele momento eu não estava preparado para ser dono, sabe? Eu ainda tinha uma cabeça de personal também, né? Eu queria ter uma academia para falar assim, eu tenho uma academia, eu sou empresário, mas eu não vivia aquilo como dono ainda, sabe? Diferente hoje do aplicativo. Então, pô, eu confiei numas pessoas quando a gente faz a aquisição das academias, em termos de documentação, negócio e tudo mais. Lá na frente depois não deu muito certo, a gente teve que fechar. E aí, tipo, imagina, eu perco uma grana que eu demorei um tempo para conquistar, para colocar naquele negócio, mas talvez foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque aí a resiliência, né? Então, uma coisa que eu tenho ficou muito forte, porque eu entendi, tipo assim, pô, beleza, eu perdi nesse sentido, mas aquilo foi um aprendizado tão grande, Ana, que depois daquilo parece que, tipo assim, prosperou de uma velocidade muito significativa, sabe? Porque eu falei, beleza, eu já perdi uma vez, eu sei fazer de novo. Exatamente, então eu vou fazendo de novo. Então, teve essa situação, e depois uma outra situação, tipo assim, de uma parte da sociedade que eu tinha, que também aconteceu uma situação que eu não imaginava. Talvez naquele momento eu não faria isso, eu também não esperava. Então, acho que talvez você confiar das pessoas sem ter um filtro talvez mais sensível, assim, talvez seria o maior erro. Mas faz parte, a gente vai estar sempre positivo a isso quando você está disposto a colocar a cara, sabe? A comprar uma ideia, a empreender como a gente está fazendo. Então, isso é coisa que acontece e é muito importante entender que é muito mais sobre as pessoas que sobre você. Sim. Sabe? Então, eu sigo tranquilo com isso, é algo que não me afeta, mas talvez serve de lição para as próximas coisas, assim. Talvez era um erro meu que eu sempre quis ajudar muitas pessoas, sabe? E eu percebi que nem todo mundo quer ser ajudado. Não. Pô, nem todo mundo quer ganhar bem, nem todo mundo quer morar bem, nem todo mundo quer comer bem, nem todo mundo quer, tipo, querer pelo outro. Trabalhar muito, nem todo mundo quer prosperar. Tá tudo bem, tem gente que quer ter aquela vida lá e tá tudo bem. Então, depois que eu entendi isso também, é quase que uma libertação. Mas eu acredito que foi esses dois momentos. Perfeito. Obrigada por trazer isso, porque é muito bom a gente falar sobre isso, né? Então, quando a gente vê, né, o Bruno hoje, né, olha lá o tanto de coisa que você faz, tanto de coisa que você já conquistou, e aí a gente pensa assim, cara, a gente não imagina a história, né? Exato. Então, tem uma frase assim, que eu vi esses dias pra trás. Eu errei muito mais vezes do que você tentou.
Então é isso, né? Exatamente. Você, com certeza, quando você vê um empresário ali de sucesso, ele já quebrou várias vezes para estar onde ele está hoje, né? E são esses desafios, esses obstáculos, né? Enfim, erros e acertos que fizeram ele estar onde está hoje. Então, eu acho muito bom você trazer isso aqui, porque aproxima, né, da realidade de muitos, eu tenho certeza. E é legal nesse sentido, né? Porque hoje a gente vive num momento que a rede social, ela tá mudando um pouquinho, né? Sim. Antes tinha aquele negócio muito da perfeição e as pessoas estavam se comparando, né, a situações completamente distantes delas, né? E aí fica muito difícil, porque, pô, essa rotina do dia a dia que a gente tá falando, pô, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu posso ir na rede social e postar só o Bruno bem. Só contar as minhas bom. histórias boas, entendeu? E as minhas histórias ruins, elas podem ser esquecidas ou, teoricamente, não compartilhadas. E cada vez mais as pessoas estão percebendo que isso não sustenta, sabe? Então, pô, tem gente que tá falando que tá vendendo milhões e a pessoa tá, tipo, numa situação, às vezes, não tão daquela forma como é transmitida. E cada vez mais as pessoas que estão sendo sinceras, transparentes, mostrando as suas vulnerabilidades ali, e as realidades, elas têm sido cada vez mais aceitas, né? Com certeza. Então, acho que nesse momento tá virando essa chave e mostrar isso também, que não é tudo flores. Igual eu falo, muita gente vende pro personal que consultoria online ou para o nutricionista hoje, consultoria online é a melhor escolha. Consultoria online você vai ter liberdade. Cara, você vai trabalhar muito, entende? A diferença é porque você vai trabalhar de qualquer lugar. É melhor eu estar trabalhando aqui online na minha casa ou num café ou talvez enquanto eu estou viajando, claro, do que eu estar na academia. Mas não quer dizer que eu não vou trabalhar. Então, talvez nesse período todo, eu trabalhei talvez muito mais online do que presencial. Só que as liberdades que a gente falou aqui, que me traz, é completamente diferente. Aí é o preço que você quer pagar. Eu escolhi pagar esse preço. Eu escolhi ter a possibilidade de poder trabalhar, às vezes, um pouquinho mais, mesmo que online, mas da onde eu quiser, na hora, teoricamente, que eu quiser. Mas automaticamente tendo os benefícios que eu também tive, né, por essa escolha. Então, eu acredito muito nesse sentido também. Muito bom. Bruno, vamos aproveitar aqui para falar sobre isso, né? Essa questão de mentalidade, né? Qual que é a importância, assim, para você da mentalidade nesse processo de crescimento, né? Para todo mundo que tá ouvindo, que seja de outra área também, não só personal, né? Enfim, mas qual que é essa importância, assim, para você da mentalidade em si, para crescer, para ir para outro nível, né? Avançar. Eu acho que isso, para quem quer ter resultado acima da média, é fundamental. Sabe, você tem uma mentalidade, né? A gente fala muito hoje sobre mindset progressivo, né? E mindset fixo, né? Então, progressivo é aquela pessoa que ela tá realmente em busca de novos conhecimentos, de superar desafios, de querer aprender, querer ter uma prosperidade em todos os sentidos da vida, né? E tem gente que tem um mindset mais fixo, né? Aquela pessoa que tá mais na dela ali, é mais acomodada, tá satisfeito com aquelas situações. Eu acho que se você não tiver uma mentalidade nesse sentido, né? Que é esse mindset progressivo, é muito difícil de você prosperar acima da média. Porque a maioria das pessoas, se você fazer uma reflexão talvez perto do que as pessoas estão inseridas, é sempre muito abaixo. Então, se você não tiver essa mentalidade, pô, mesmo na adversidade eu vou querer fazer. Eu aposto que aconteceu com você também. Alguém falou assim, pô, por que a Ana quer mexer com isso, pô? Quem que é a Ana pra entrevistar alguém, sabe? É o que eu via também. Quem é o Bruno pra ensinar alguma coisa? Aí hoje os caras mesmos falam, pô, tem como a gente tomar um café? Pô, eu falo, cara, quer me ajudar aqui? Minha rotina agora tá corrida, você pode gravar um áudio aí pra mim? Entende? Então, isso tá ligado muito à mentalidade. Eu acho que quem tem essa mentalidade mais forte, com essa vontade, a tendência é ela ter mais resultado. Porque o meio influencia muito nesse sentido, sabe? Você vai ter mais pessoas te puxando para baixo do que pessoas te puxando para cima. Então, você tem uma mentalidade que, independente disso, eu vou fazer virar. Independente da situação de ouvir, eu vou fazer acontecer. Independente dessa diversidade, eu vou fazer dar certo. Talvez seja importantíssimo. Isso vale para tudo, cara. Vale para a carreira, vale para o negócio, vale para o relacionamento, vale para o âmbito familiar. Eu acho que ter uma mentalidade de querer prosperar, de abundância, é a melhor decisão se você quiser viver fora da média, sabe? Eu avalio nesse sentido. A ambiência, ela influencia muito também, né? E às vezes a gente não pode selecionar, são pessoas próximas ali de você. Exatamente. Eu falo muito isso, assim, um exemplo. A minha irmã também é personal trainer, né? A gente conseguiu grandes coisas sendo personal trainers, assim, para nossa família. E talvez, na cabeça dos meus pais, não seria a melhor decisão pra gente ser personal. Entende? Mas a gente acreditou que poderia ser, naquele momento ou naquela situação, a melhor escolha que a gente poderia ter.
Então, se eu tivesse talvez pensado como meu pai pensaria ou gostaria que eu fosse, não tivesse essa clareza, pode ser que talvez a gente não tinha vivido grandes coisas que a gente viveu nesse sentido, né? Eu falo assim do pai porque é alguém mais próximo, Sim. é alguém que sempre também preocupa com a gente, né? Então, eu vejo por isso, até hoje, muitas coisas que a gente faz, meu pai fala assim, pô, mas por que você vai fazer isso, cara? Por que você vai arriscar desse tanto? Pra que você vai tomar essa decisão? Já tá legal entende, e tal. né? Não entende? Uhum. Então, ter essa mentalidade até para as pessoas próximas a você é algo que vai fazer muita diferença. Perfeito. Bruno, e qual o conselho que você daria para alguém que tá ouvindo a gente aqui e sente que tem um potencial, que às vezes tá travado ali no meio, na dúvida, ou às vezes até mesmo na escassez, né? Por alguma questão. Eu gosto de algumas frases, assim, eu vou deixar duas, que é o sucesso deixa rastro. Então, alguém tá fazendo alguma coisa que você gostaria de fazer, aprender, ou já chegou onde você quer chegar, então existe um caminho mais rápido para isso. E que pessoas precisam de pessoas. Eu acho que sozinho, por mais que você seja bom, por mais que você seja seguro daquilo que você tem capacidade de fazer, existem outras pessoas que podem te ajudar também, sabe? Então, se você entender isso, que pessoas precisam de pessoas e que o sucesso deixa rastro, a chance de você chegar num lugar ao sol muito mais rápido, que talvez é o que você busque, seja uma oportunidade muito grande. Muito bom, perfeito. Bruno, eu sempre faço uma pergunta mais reflexiva no final, assim, né? Se você pudesse encontrar o Bruno do passado, lá do começo, o que você diria pra ele? Aquele Bruno tava lá sonhando com o futebol. Pô, eu acho que... Nossa, difícil essa, né? Eu acho que seria mais ou menos no sentido de, assim... Acredita nos seus sonhos, sabe? Eu acho que acreditar nos seus sonhos é o principal. Porque tem um grande player falou algo nesse sentido, né? Se tá na tua cabeça e tá no seu coração é porque é possível. Sabe? Eu acho que se tá no seu coração e tá na sua cabeça é porque é possível. E se você acreditar nisso é meio que quase impossível de não dar certo. Pode levar muito tempo, né? Talvez não pode ser do dia pra noite. Igual a galera vê hoje a gente assim, pô, seu podcast, aquela coisa toda. Eu no meu negócio é tipo assim, pô, foi do dia pra noite. Não foi, cara. Tem, sei lá, 10 anos, 11 anos que isso tá sendo todos os dias. Então, todos os dias eu faço praticamente grande parte das mesmas coisas. Então, eu acho que acreditar nos seus sonhos é o que faz sentido. Porque você sabe onde você pode chegar, o que você deseja. Então, eu ia por esse caminho, assim, falaria isso. Uau. Siga aí que vai dar certo. Lá na frente vai dar certo. Resiliência, exatamente, né? Seja total, resiliente, tá. constante. Perfeito, Bruno. E deixa pra gente aqui as suas redes sociais, né? Onde que o pessoal pode te encontrar também. Legal. Quem quer contratar, né? Enfim, se conectar com você. Suas redes sociais. Eu uso mais o Instagram mesmo, né? Então é Bruno Martins, _personal. Então eu compartilho um pouquinho da minha rotina, de tudo que a gente falou aqui. Tem um pouquinho também pra parte do personal treino, mas é o Bruno do dia a dia, sabe? É esse cara que começou lá do absoluto zero e tem conquistado aqui pequenas coisas ainda, mas que da onde eu vim pra onde eu tenho chegado já é uma distância bem significativa. Com certeza. E continuo cada vez mais sendo realizado com tudo isso. Obrigada por compartilhar a sua trajetória aqui. Tenho certeza que vai inspirar muita gente, trazer muitos insights, né, valiosos aqui. Vários eu captei, com certeza a galera que tá ouvindo também. E pedir para você deixar, assim, né, uma mensagem final para todo mundo que tá ouvindo, não só necessariamente para profissionais, né, enfim, mas sobre vida, sobre propósito, sobre qualquer coisa que você queira deixar. Entendi. Pô, eu que agradeço o convite, foi especial demais poder participar com você. Siga nessa jornada aí que tem muito potencial e acredito que vai dar muito certo. A mensagem eu acho que poderia falar várias coisas, né? Eu acho que, tipo assim, eu vou muito mais pelo lado do coração, sabe? Eu sou um cara muito coração, assim. E aí, né, no seu coração, no seu pensamento, tem algo que você sente que faz sentido pra você, que move você. Acredita nisso, sabe? Coloca pra fora. Busca pessoas que talvez pode te ajudar de alguma forma, seja no trabalho, seja na família, seja no relacionamento. Eu acho que você seguir o teu coração sempre talvez vai ser a melhor escolha, sabe? E vai ter pessoas na jornada para poder te ajudar, então eu acho que é isso. Eu vou para esse lado mais do coração mesmo, assim. Siga o que você tá no seu coração, que a chance de você estar certo nessa decisão é muito grande e talvez pode ser a sua melhor escolha. Perfeito, perfeito, perfeito. Bruno, muito obrigada mais uma vez, foi um prazer te receber aqui.
E conte comigo no que precisar também. Ana, eu agradeço peço pra galera continuar acompanhando aí. Eu vi vários episódios também antes de estar aqui. Então, tem muito conteúdo legal no canal pra poder agregar pra galera. Espero que essa nossa conversa também tenha sido nesse sentido. E foi um prazer poder participar. Muito obrigada, Bruno. E muito obrigada pra você que ficou até o final também. Curte, comenta, compartilha esse episódio que o YouTube percebe, entende que nós somos relevantes, né? Então, para que a gente possa propagar mais as mensagens, né? Cada convidado que eu trago aqui, cada história, cada trajetória que tem muito a ensinar, né? Então, como o Bruno falou que foram até aqui, né? Profissionalmente falando, 11 anos de jornada. Então, que a gente possa espalhar para mais pessoas, né? Toda essa trajetória, que eu acredito que a gente sempre pode aprender com a história do outro. Né, a melhor forma da gente conseguir avançar. Então, deixe seu comentário, compartilha, comenta e até o próximo episódio.